92,1 MHz, mantida pela Fundação Cultural Alzira da Silva Correia. A notícia que você precisa ouvir. Você confere aqui. Jornal Direto ao Assunto. Direto ao Assunto. Dinamismo e credibilidade. No ar. Direto ao Assunto. Tô sem retorno total. Tá aberto Tá aberto? Então todo mundo ouviu isso, né? Uhum. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pela Moderna FM 92.1. Uma ótima tarde para você que nos acompanha pelas redes sociais. A partir de agora já estamos ao vivo no Facebook, página da Moderna FM. Hoje, quarta-feira, 27 de maio de 2020. Começando mais uma edição, a primeira edição da semana do seu Jornal Direto ao Assunto. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Os destaques da edição de hoje do Direto ao Assunto, você confere agora. Lei Aldir Blanc para o setor cultural é aprovada na Câmara. Prefeitura começa a entregar segundo kit merenda aos alunos da rede municipal. E você vai conferir também o número de pessoas infectadas com o coronavírus aumenta em Luiz Eduardo Magalhães e também em Barreiras. Moderna FM. Meio-dia, 3 minutos em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos vindo aí de 2 feriados, iniciando essa semana na quarta-feira. Aqui no estúdio, eu, Raquel Santana, Débora Muniz, José Bonfim. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde para você que nos acompanha hoje no Direto ao Assunto. Boa tarde, um grande abraço para você. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira pós-feriado prolongado. Nós tivemos na segunda-feira o feriado, ontem também terça-feira, emendou aí com o final de semana um super feriado prolongado aí, antecipando, portanto, os feriados de 2 de julho e também de 24, né? Aí que é o São João. E também tem várias cidades aí que continuam os feriados, inclusive também na capital, Salvador. Então, vou perguntar, fazer a enquete desta quarta-feira, direcionada justamente a essa questão aí dos feriados prolongados, né? Para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto, você pode participar aqui da nossa enquete respondendo a pergunta desta quarta-feira. Feriados que estão sendo antecipados em vários estados do Brasil, muitas cidades também decretando essa antecipação de feriados, né? Para que as pessoas fiquem em casa aí, né? Mantendo o isolamento social. Pergunto para você, você acha que antecipando os feriados haverá diminuição do contágio do coronavírus na população? Dê a sua opinião, participe aqui com a gente do nosso Jornal Direto ao Assunto nesta quarta-feira. Você pode participar também pelo WhatsApp no 3628-2306, finalzinho do programa. A gente vai trazer, portanto, o resultado da enquete desta quarta-feira. Agora, meio-dia, 5 minutos aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães. O Reginaldo Alves está acompanhando a gente lá pelo Facebook. Ele comentou assim: estou ligado na Moderna. Reginaldo do Vereda Tropical. Um abraço a você, Raquel, e José Bonfim. Um abraço também, Reginaldo. Obrigada por acompanhar a gente do Direto ao Assunto. Um abraço lá pro pessoal do Vereda Tropical, Reginaldo Alves acompanhando. Antônio Correia Júnior também comentou aqui: boa tarde, feriado pra gente que respeita a luta de estados e municípios para enfrentar o Covid-19. Peraí, deixa eu ler isso aqui direito. Antônio deu boa tarde, falou: feriado para gente que respeita a luta de estados e municípios para enfrentar o Covid-19. Mas fiquei sabendo que muitas empresas abriram as portas na segunda e na terça-feira. Realmente, muita gente, infelizmente, não respeitou. A ideia de antecipar os feriados foi realmente baixar essa taxa de contaminação, principalmente em 9 municípios que tem mais de 100 casos. Imagine aí, a gente chegou na marca quase de 500 pessoas mortas aqui no nosso estado por conta da Covid-19. O governador tentou uma ação aí que eu achei importante e válida, sim, mas infelizmente muita gente aproveitou para viajar, outras pessoas não fecharam também comércio, infelizmente. Mas tem até uma sonora também que o governador faz uma análise aí, parece que deu certo sim, viu? Apesar das pessoas que não aderem, parece que deu certo sim aqui no nosso estado.
A Jusilene Sena comentando também, boa tarde, pessoal. Como é ruim ficar sem o Jornal da Moderna. Obrigada, Jusilene. A gente também fica triste já esperando, né? Chegar o dia para conversar com vocês também e trazer informações. O Wilson Ischeuer, eu não vou saber dizer seu sobrenome, Wilson, ligado na Moderna em Barreiras. Olha que bacana, assistindo a gente lá em Barreiras. Um abraço para você, Wilson. Wilson. Explica para mim depois como é que fala seu sobrenome, que a gente fala que sim, viu? Obrigada. Então, no Direto ao Assunto de hoje, a gente vai falar também, trazer uma informação que 60% dos brasileiros, essa é uma pesquisa da Datafolha, apoiam o lockdown. Pois é, a gente trouxe até uma enquete semana passada sobre esse assunto e a Datafolha trazendo essa informação que 60% dos brasileiros são a favor do lockdown. O governador Rui Costa disse que não vai interferir em decisão de prefeitos que escolherem manter o comércio aberto. Ele disse que mantém um canal de diálogo com os prefeitos, mas também não vai impor a decisão. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O Rui Costa aqui conversou na segunda-feira, eu estive acompanhando a coletiva com a imprensa aqui da região oeste, então respondeu muitas questões. Daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns trechos. Como eu falei da Lei Aldir Blanc, que é uma lei emergencial para o setor cultural, a gente vai falar também sobre essa aprovação. Vamos conversar com o Felipe, ele que é diretor teatral e também faz parte do CEPAC, que é o Centro de Experimentação em Artes. E daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto também importante. E vamos saber como é que fica, né, a previsão do tempo nesta quarta-feira, depois aí de um período de chuva aí, né, a chuva que chegou aí em várias cidades do oeste da Bahia, passou aqui também, Luiz Eduardo Magalhães, hoje quarta-feira, metade da semana, vamos ver como é que vai ficar, portanto, a previsão aí para esta quarta e também para os próximos dias. Quem traz a previsão é Débora Muniz. Boa tarde, Débora. Mais informação, mais tempo, temperatura e cotação. Direto ao assunto. Boa tarde, Bonfim. Boa tarde, Raquel. E boa tarde para você que nos acompanha no Direto ao Assunto. Pessoal participando na live, muito obrigado pela participação. Olha, para essa quarta-feira, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, sol com muitas nuvens. Pancada de chuva à tarde e à noite. Segundo a Climatempo, são 8 milímetros previstos para hoje, máxima de 29 graus. Para amanhã, o volume de chuva aumenta. Estão previstos 10 milímetros, segundo a Climatempo. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancada de chuva à tarde e à noite, temperatura variando entre 20 e 30 graus. Em São Desidério, o dia será de sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 29 graus. Possibilidade de pancadas de chuva também em Barreiras, máxima de 29 graus. Agora vamos falar do preço médio dos principais produtos agrícolas da região. Os valores são para a saca de 60 quilos. A soja, que está custando R$ 81,33. O milho vale R$ 38,50. A arroba do algodão está sendo comercializada por R$ 96,36. Os dados são da AIBA, Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia. A arroba do boi gordo está custando R$ 185,00, segundo a Acreoeste. E para esta quarta-feira, o dólar está sendo comercializado por R$ 5,32. Teve aí uma queda, tendo bastante variação, e aí registra um dos valores já caindo, R$ 5,32. E agora vamos a mais informações do trânsito com ele, José Bonfim. O trânsito na Moderna. Jornal Direto ao Assunto. Muito bem, Débora Muniz, muito bem para você que está acompanhando o Jornal Direto ao Assunto. Vários registros, né? Vários acidentes aconteceram nesses últimos dias aqui na região, aqui também na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. O primeiro de registro que a gente traz para você, acidente envolvendo duas carretas, né? 2 caminhoneiros acabaram ficando feridos, eles feridos em 2 carretas. Esse acidente aconteceu na 242, trecho do quilômetro 806, entre Barreiras e cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Foi ontem, né? Logo cedo, acidente provocou engarrafamento aí de 3 quilômetros aí, todo mundo parado até que toda a pista ali fosse, né, limpada, tirado todos os objetos ali, pedaços de veículos, ferragem, né, teve óleo também espalhado nessa rodovia.
após o acontecimento deste acidente, bem numa curva, né? Uma das carretas deslizou na pista, bateu no segundo veículo que seguia sentido contrário. Um dos caminhoneiros acabou ali preso no cinto de segurança. Acionado ali o 17º grupamento do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Barreiras, foi até o local, fez então o resgate deste cidadão encaminhando para o Hospital do Oeste. O segundo motorista, ele não teve ferimentos, apenas, né, um grande susto ali diante então deste acontecimento, não precisou ali de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros trabalhou, logo depois ali o 17º grupamento, trabalharam por mais de 1 hora para conter o derramamento de óleo causado na colisão entre essas duas carretas naquele trecho ali. Logo cedo da manhã, estava amanhecendo o dia quando aconteceu este acidente. Parte da carga de óleo vegetal, né, em um dos veículos acabou ficando ali na pista. Deu trabalho ali, realmente tá, quando acontece esse tipo de acidente, mas os bombeiros acabaram então retirando todo aquele material, colocando ali um material, um pó de serragem que é utilizado sempre quando acontecem esses acidentes em rodovias, né, para absorver ali e logo depois retirar todo aquele material que ficou ali na rodovia. Outro fato também aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, início da tarde. O condutor de um veículo, uma carreta bitrem, ele perdeu o controle da direção do seu veículo, saiu da pista, ficou no acostamento, entrou parte ali do mato, também na BR-242, agora já aqui, trecho da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, divisa ali, 242 que divide aqui, faz ligação da cidade de Luiz Eduardo Magalhães com o estado do Tocantins, quilômetro 894, aqui na nossa cidade, né? O impacto bitrem acabou passando, derrubou uma árvore e acabou indo para a lateral, ficou ali no meio do mato, né? A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, também os agentes da Sutrans fazer o controle ali da rodovia naquele trecho. Agora outro acidente envolvendo o cantor sanfoneiro Targino Gondim. Ele sofreu um acidente após capotar o veículo que dirigia na linha verde, região metropolitana da capital Salvador. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem, terça-feira. Segundo a assessoria do artista, Targino estava sozinho, aliás. Ele havia saído de Aracaju para a capital baiana, onde mora. E apesar do susto, ele não teve ferimentos, acabou capotando, portanto, o seu veículo, né? Mas nada de muito grave aí com o cantor, né? Outro veículo também, uma S10, o condutor perdeu o controle da direção após passar por uma aquaplanagem, fenômeno que ocorre aí quando chove, né? Que fica ali uma certa quantidade de água na pista, acabou, portanto, ali deslizando, sofreu acidente, fato também ocorrido na tarde, então, de ontem. Não teve ferimentos, apesar do susto, né? Apenas danos materiais aí nesse condutor. Agora, a notícia não muito boa também foi a questão do preço do combustível. Volta a ter reajuste, né? Alta aí em 5% a gasolina. A Petrobras aumentando, portanto, nesse patamar, 5% o preço da gasolina, do litro na distribuidora, nas refinarias, aliás, e valendo a partir de hoje. E o diesel também, né? Infelizmente, o diesel também tem seu reajuste aí, patamar de 7%. Né? Dessa vez aí, 15ª é a vez aí que a estatal ajusta o preço da gasolina. No diesel, este reajuste será o 13º no ano, né? O aumento ocorre em meio à recuperação. A gente fala nesse patamar de 15ª vez, mas em reduções e reajuste, ou seja, né? Os dois estão aí nesse número aí de 15, enquanto que o diesel aí, 13ª modificação de preço aí, né? Ruim para o cidadão no meio da pandemia do coronavírus. Daqui a pouquinho eu vou trazer a notícia a respeito da ANEEL, que decide manter também a bandeira verde até o final do ano, ou seja, não vai ter mudança de bandeira aí no preço aí, no reajuste aí da energia elétrica, vai ser mantido até dezembro, garante, portanto, aí a Agência de Energia Elétrica. Daqui a pouquinho eu trago essa informação e também a gente vai atualizar os boletins informativos aí do coronavírus. Tem muita cidade que deu um salto muito alto aqui na região oeste, daqui a pouquinho a gente vai falar. Raquel. 12h15. Débora tem um recadinho pra gente daqui a pouquinho. Vou trazer o comentário aqui da Nilza Souza. Boa tarde. Eu acho que esses feriados não mudam muita coisa. Esse feriado que decretaram aqui no LEM,
tinha muita gente na rua, nos bares, nas praças. Tem gente que pensa que está de férias. Infelizmente, Nilza, a ideia de antecipar os feriados é por um motivo, mas quando as pessoas não aderem, não faz efeito. Infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães, há muito tempo que a gente tem visto isso aqui, as pessoas parecendo que não estão vivendo numa pandemia, desconsiderando os números também, infelizmente. Cleiton Donato comentou: boa tarde, finalmente conhecendo a repórter Raquel, botou risos, né? Só conhecia a voz no rádio. Cleiton Donato, Mimoso 2, abraço. Um abraço para você também, Cleiton. Bom saber que você acompanha o Direto ao Assunto sempre. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Débora tem um recadinho agora e daqui a pouco eu vou trazer a sonora que o governador fez uma avaliação depois dos feriados, como é que ele acha que a situação da Bahia está. Moderna FM. Comunicado das Superlojas Nosso Lar. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo no site lojasnossolar.com.br, pelo app no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63 992 42 5461. Faça suas compras ou pague suas parcelas, tudo online, sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar. Superlojas Nosso Lar, juntos venceremos. O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Moderna FM. Acabei de enviar para a Débora aí a sonora que o governador Rui Costa faz uma avaliação de como essa antecipação dos feriados foi. Eu acho que a avaliação dele é positiva, não consegui ouvir todo o áudio do governador Rui Costa, não. Chegou aí, Débora, para você? Prontinho, a gente vai colocar agora. Daqui a pouquinho a gente conversa com Felipe. Nesta quarta-feira, eu diria feliz pelos números que eu vi ontem à noite e quero iniciar a entrevista registrando isso. Não pelos números absolutos, porque ele individuais, que cada dor, cada perda é uma perda de uma família, uma dor de uma família, mas pelo resultado da medida que nós adotamos de aumento do isolamento. Duas notícias chamaram a atenção para mim ontem à noite, que a Bahia subiu de posição, foi para o 6º lugar em isolamento no país, ou seja, tem estudos que são feitos diariamente que apontam o grau de isolamento de cada estado, de cada cidade, e o estado da Bahia subiu para a 6ª posição. Isso é bom porque é a única arma que nós temos contra o vírus, é garantir o isolamento social, e o resultado aparece de imediato. Então, ao mesmo tempo que podemos comemorar, subirmos para o 6º lugar em isolamento, ontem à noite eu estava conversando com o secretário Fábio e olhando a curva dos ativos. Então, nós estamos há 3 dias com um platô, coisa que não se registrou desde o início da pandemia. Nós temos hoje 9.379 ativos. O que significa isso, governador, ativos? Ativos são as pessoas que estão com vírus, pegaram o vírus menos de 14 dias ou estão internadas no hospital, ou no ambulatório ou na UTI. Então, são essas pessoas que têm a capacidade de transmitir a doença para os outros, que aqueles que já estão curados não transmitem mais a doença. Então, nosso foco e nossa atenção é sempre atuar em cima desses ativos e não necessariamente no estoque total. Nós temos um total de 14.566 casos, mas quem já foi curado não é motivo mais de preocupação, porque eles não demandarão mais leitos de UTI, não demandarão mais enfermaria para o coronavírus. Então, há 3 dias que nós estamos com o mesmo número de ativos em termos globais. A queda foi 0, alguma coisa, mas isso
isso é insignificante. O mais importante é registrar que há 3 dias nós estamos num platô e a curva era sempre ascendente e agora 3 dias no mesmo lugar. Se nós continuarmos assim, mais 2, 3, 4 dias, significa que a curva de curados vai subindo e nós vamos ter um encontro e com isso significa a porta de saída para que a gente inicie o retorno à normalidade, que é uma comprovação de que deu certo a antecipação dos feriados. Houve muita brincadeira das pessoas, muito áudio circulando que não deu tempo de comprar a roupa nova, não deu tempo de comprar os fogos, fazer a canjica, mas deu resultado há 3 dias. Eu espero que hoje, ao final do dia, também possamos comemorar o 4º dia no mesmo platô, sem crescer o número de ativos. Isso é importante para que a gente possa iniciar a saída o mais breve possível. Tá aí então o governador Rui Costa falando que tivemos essa leve estabilidade nos números de ativos. A gente também subiu na posição em nível de isolamento, somos o 6º estado, então é um resultado que a gente tem que comemorar. Infelizmente são tantos números negativos que quando a gente tem alguma coisa que signifique positivo, a gente tem que comemorar. E ele falou aí, né, dessa antecipação dos feriados. Muita gente questionou, acredita que só piora, mas a ideia era segurar mesmo os casos. A gente não conseguiu 100%, mas já foi alguma coisa, né? Deixa eu trazer aqui o boletim do estado da Bahia. O nosso estado tem 14.566 casos confirmados de coronavírus. Desse total, infelizmente, 495 pessoas morreram. 4.680 pacientes são considerados recuperados, esse número, né, que é um número positivo também. E no nosso estado, 2.158 pessoas são profissionais de saúde que estão doentes e afastados do trabalho. Também é um dado que preocupa a gente. Falamos na semana passada aí sobre os profissionais de enfermagem, que são a grande maioria desse número, grande maioria mulheres, e estão adoecidas, afastadas do trabalho por causa da Covid-19. Agora a gente vai falar de cultura, 12h23. Deputados e deputadas federais aprovaram com unanimidade, na tarde de ontem, a Lei de Emergência Cultural, que ganhou o nome do cantor e compositor Aldir Blanc, falecido recentemente em decorrência da Covid-19. Para a gente falar sobre essa Lei Aldir Blanc, Lei de Emergência Cultural, convidamos o Felipe Broinig. Ele é diretor teatral, também faz parte do CEPAC. Oi, Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Raquel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Moderna. Felipe, eu queria que a gente começasse falando um pouquinho do CEPAC, né? Do seu trabalho aí na cena cultural aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Certo, Raquel. Então, o CEPAC é a Companhia de Experimentação e Pesquisa em Arte e Cultura, né? Onde dentro dessa companhia a gente tem algumas linhas de pesquisa artística, né? Então, a gente tem um campo mais forte, que é o teatro, até porque o teatro ele tem essa mágica de abraçar todos os outros segmentos artísticos, né? Mas a gente desenvolve pesquisas também no campo da música, da dança, da literatura e das artes visuais, e do audiovisual também, né? Então, a partir desses segmentos, a gente desenvolve oficinas, produtos culturais, né? Sejam espetáculos, esquetes, workshops, né? Tentando sempre movimentar o cenário cultural de Luiz Eduardo e principalmente, que é uma luta constante, né? É formar público para as artes, formar público para os diversos campos que compõem quando a gente fala em termos de cultura, né? Verdade, Felipe. E recentemente todo mundo que acompanha o Direto ao Assunto, né? Viu a nossa entrevista falando sobre a Live Teatro
já foram 2 edições. Só para situar as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Que Felipe é uma pessoa importante no cenário cultural aqui de Luiz Eduardo Magalhães. E Felipe, essa lei de emergência cultural, a lei Aldir Blanc, a gente já falou algumas vezes também do momento, né, crítico, como um todo para todo mundo, mas em específico para o setor cultural. Qual a importância da aprovação dessa lei nesse momento? Isso é vital, né? No real, não falando no sentido figurado, né? Era vital que se construísse esse movimento, que se aprovasse essa lei, porque realmente a gente está... e às vezes a gente não percebe o tamanho da questão, porque a gente vê lives de artistas, né? Então, sei lá, você vê ali um cantor sertanejo, não é muito minha praia, então não consigo citar exemplos aí, mas sei lá, você vê lá um cantor sertanejo, uma Ivete Sangalo, enfim. E aí você vê a live, você curte a live, mas você esquece que em tempos normais, por trás desse artista, tem uma banda, tem uma equipe enorme de técnicos, tanto de técnicos de áudio, de técnicos de iluminação, de holds, de técnicos de palco, né? Toda a produção também, tanto produção de palco quanto produção executiva. Então, assim, para você ver um momento da Ivete Sangalo, ali você tem uma equipe enorme trabalhando por trás, né? Então, essa galera está totalmente parada, né? Porque o artista principal, digamos assim, o cantor, né? Ele consegue estar aparecendo ainda e está fazendo algumas coisas. Agora, a equipe toda que trabalha com ele, realmente essa tá invisível e completamente parada. Verdade. Então, é por isso tão importante, né? Inclusive o cantor e ator Tony Garrido, ele fez uma provocação recentemente que eu achei muito bacana, que era a criação de um fundo para que todos esses artistas que estão se apresentando com lives destinassem 10% dos patrocínios da live para esse fundo, que iria justamente para esses músicos de apoio técnicos, né? E bem como quando o artista faz a sua live, mesmo que solo, pagasse o cachê da banda, mesmo que ela não esteja ali tocando. Então eu achei uma provocação muito interessante por parte do Tony Garrido, pensando, né, no setor todo aí da música, né? Verdade. Felipe, você citou a Ivete Sangalo e cantores sertanejos, né? A gente sabe que os grandes nomes em evidência são todos ricos, a gente sabe que essa é a realidade. Mas há um grande número de artistas, tanto da música como do teatro, que não são ricos e estão passando necessidade mesmo, pessoas que estão sem comida também hoje. É isso, Raquel. Inclusive, quando você vai para as artes cênicas, para as artes plásticas, visuais, o Brasil, infelizmente, ainda, apesar de consumir, ele ainda não é um país que valoriza seu artista. Né? Na música, porque faz sucesso, você dança, você vira fã e tal, então até que tem um aspecto melhor. Agora, dentro dos outros segmentos artísticos, isso é muito complicado. Então, quando você fala desses outros artistas, você tem, inclusive, companhias de 40, 50 anos de história no Brasil e que estão aí sofrendo para manter suas portas abertas no sentido de manter suas equipes, né, financeiramente e tal. Então é bem complicado. E o mais bacana da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc é que ela foi um movimento lindo, né? Ela juntou aí artistas de renome com artistas autônomos, artistas que não estão nas grandes mídias, né? Através de um movimento enorme que atingiu o Brasil inteiro, através de webconferências.
né? Sim, eu vi isso. Então, a galera se unia aí nessas webconferências pelo país todo discutindo, né, as necessidades, discutindo possibilidades, né, propostas, e depois, então, esse movimento, ele foi abraçado por praticamente todos os órgãos estaduais de cultura, né, como a gente pode citar aqui na Bahia, a Secult, né, estadual, a Fundação Cultural, a FUNSEB, né? Então, assim, pelo país todo, esses órgãos culturais a nível estadual abraçaram também o projeto, né, através de assinaturas. Então, assim, foi um movimento muito bonito, né, de construção por parte da classe, né? Então, assim, é realmente uma vitória da classe artística brasileira, né, classe cultural. E ainda dentro disso, Raquel, é importante que esse com certeza era o momento que isso precisava acontecer. Agora, é um momento tardio ainda para se olhar com esses olhos para a classe artística, né? Porque a cultura representa praticamente 4% do PIB brasileiro, né? A cada R$1 investido em cultura, você tem aí R$13 de retorno aos cofres, né? Então assim, é uma classe que costuma estar invisível e que contribui diretamente no cotidiano das pessoas, né? Todo dia. De alguma forma, a gente está presente dentro das casas, a gente está presente no momento de lazer, né? Então, se fazia muito, muito necessária mesmo essa lei nesse momento. Eu acho que ela representa muito mais apenas do que a real necessidade dela. Tá certo. Felipe, boa tarde, tudo bom, meu amigo? Deixa eu te perguntar. Boa tarde. Eu estou vendo aqui, né, 3 bilhões serão destinados, né, a estados e municípios, diante, então, desse auxílio. Vai abranger todos os segmentos artísticos? Você viu, observando o texto, vai chegar a todos os segmentos, Felipe? Isso mesmo, Bonfim. A gente tem, para ressaltar aí, dentro dessa lei, então ela propõe uma série de ações, né, para contribuir com o setor cultural. Então a gente tem, por exemplo, dentro da categoria de fomento direto, a gente tem essa renda mensal aos trabalhadores da cultura, né, um processo muito semelhante à renda emergencial que vem sendo paga via Caixa Econômica aos cidadãos, né? Então é nesse sentido. Também um subsídio mensal para manutenção de espaços culturais, né? Espaços, instituições, organizações, grupos culturais, né? Que atuam no Brasil e que às vezes não estão conseguindo manter sua sede, sua produção, né? Bem como a realização de editais chamados públicos de forma emergencial. Por exemplo, aqui na Bahia está acontecendo, né? Foi lançado recentemente a 8ª edição do edital Calendário das Artes, né? De forma emergencial para ajudar o segmento cultural baiano. A última vez que o Calendário das Artes foi lançado foi em 2017, né? Então, nesse ano eles lançaram de forma emergencial, com um processo todo muito mais simplificado, para que os grupos, para que os artistas baianos possam acessar esse recurso através do edital Calendário das Artes, né? Então, isso tudo está dentro do fomento direto. Mas a gente ainda tem a questão do fomento indireto, onde a gente vai trabalhar com, por exemplo, linhas de crédito, né, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, a questão de você proibir o corte de serviços essenciais, né, aí você fala principalmente com esses grupos culturais, né, para que não seja cortado luz, água, a suspensão da cobrança de tributos,
né? Então, essa série de ações que com certeza faz toda a diferença pro artista, tanto solo quanto coletivos aí, nesse momento de pandemia. É verdade, porque até algumas pessoas podem questionar, houve o auxílio emergencial porque eu tive alguns colegas meus próximos, né, que receberam o auxílio emergencial, músicos, digamos assim, e aí eu até questionei, eu mesma, né, falei assim, então não há necessidade de uma lei específica para o público artístico, para o setor artístico. Mas vendo a lei com mais profundidade, até o que você destacou, a questão da linha de crédito, desse subsídio aos espaços culturais, realmente era necessária essa lei voltada para o setor artístico, realmente, Felipe. E eu quero destacar também... pode falar, desculpa, depois eu complemento. Não, isso eu só ia complementar, assim, que bem como a prorrogação dos programas de fomento já aprovados, né? Então, tem muita gente que às vezes aprovou um projeto em 2019, o mês de 2020, e que ele tem prazo para começar e terminar, né? Então, assim, como você não está podendo se apresentar, você não consegue executar seu projeto. Sim. Né? Então, é outro ponto importante da lei, né? Ficou uma lei bem redondinha, né? Até porque realmente ouviu as pessoas que fazem cultura no Brasil. Oi, Felipe. Como? Desculpa. Eu falei que Raquel. Ficou uma lei bem redondinha, porque realmente teve esse diálogo com o setor, com a categoria. Isso, Raquel. É uma coisa que na verdade, desde que eu me conheço por artista, a gente levanta essa discussão dentro de conselhos municipais de política cultural, ou mesmo dentro de contatos com poderes públicos, que minimamente ouçam a classe, né? Geralmente você, pelo Brasil todo, as ações para a cultura, elas são pensadas sem essa participação de fato da classe. Então a lei ela ficou muito ampla e muito coerente, porque ela foi debatida por quem de fato precisava dela e entende, né, do processo. E claro que, inclusive reproduzindo o agradecimento aí de muita gente que eu tenho visto da classe cultural, a relatoria do projeto pela deputada Jandira Fegali, que ela realmente foi cirúrgica, né, na relatoria do projeto. Então vale destacar isso também, né? E a Benedita da Silva também, né? Três mulheres assim na linha de frente desse projeto de lei, muito importante. Felipe, tem um comentário também te parabenizando aqui. O Jocélio Beni, sensacional, o entrevistado está sendo muito bem sucinto. Eu quero te agradecer também, Felipe. É um assunto que dá pra gente falar um pouco mais, né? Mas nosso horário já está aqui bem avançado. Eu quero te agradecer. Pronto, foi um prazer, Raquel. Deixar um abraço aí pra ti, Raquel, Bonfim. Um abraço aí a todos os ouvintes, ao Jocélio que estava comentando aí, um abração. E é isso aí. Em outras oportunidades a gente vai conversando mais, né? Isso. Agora a gente segue rumo ao Senado. A luta não terminou, né? Sim, ainda tem isso. Ela só começou com essa aprovação. Ainda vamos para o Senado, ainda vamos para a sanção presidencial, né? Mas é isso, a gente está no caminho e minha gratidão aqui pelo espaço que a Moderna abre, sempre para a cultura poder se expressar aí. Obrigada mais uma vez, Felipe. Agora já 12:40, a gente vai para o apoio cultural gravado. Na volta tem as sonoras aí do governador Rui Costa, que ele fez aquela coletiva em especial voltada para o público do oeste da Bahia. Todos os ritmos, uma só rádio, Moderna FM. Grupo Santo Antônio informa a hora certa.
Meio-dia e 41. 92,1. Liquida Móveis das lojas Nosso Lar. Todo estoque de móveis em 12 vezes sem juros. Cama box solteiro de 599 por 399. Cabeceiro veludo casal de 649 por 499. Cama box ortobon solteiro de 1.099 por 799. Armário de cozinha kit Nissoli de 549 por 399. Compre no site, no app ou no WhatsApp 63992425461. Acesse nossas redes sociais. Liquida Móveis das Super Lojas Nosso Lar. Sou Jorge Portugal e vou conversar com a estudante Tiala da rede estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento? Bom, eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais, fico bastante no WhatsApp e também acesso os roteiros de estudo no portal da educação www.estudantes.educacão.ba.gov.br/roteiros de estudo. Boa, Tiala! Vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa. Governo do Estado. Não é de hoje que os produtores de algodão da Bahia vêm plantando mais do que desenvolvimento, mas também solidariedade. A Abapa acaba de ultrapassar R$1 milhão em ações de enfrentamento ao novo coronavírus. Esta é a maneira que os produtores de algodão do Oeste, que aqui plantam e vivem, encontram para dizer muito obrigado a esta terra abençoada com um clima acolhedor e um povo trabalhador. Abapa, 20 anos desenvolvendo o Oeste da Bahia por meio da fibra do algodão. Um amigo sempre por perto, que te recebe de sorriso aberto, está ao seu lado pra te dar a mão, e você pode contar com cuidado e atenção. A gente cuida de você, quer te ver de bem com a vida. A gente cuida de você. Carlos Chagas, Laboratório Clínico. Você no lugar certo. O mundo entrou em guerra. Uma guerra difícil contra um inimigo invisível e mortal. Mas como baianos que somos, fomos à luta. Com ação e união, porque toda a vida importa. Dedicamos muitas UPAs pelo estado ao coronavírus. Separamos hospitais para os atendimentos na capital e no interior. Dobramos o número de leitos. Investimos em equipamentos. Apoiamos nossos heróis do dia a dia. Ajudamos quem mais precisa com a conta de água e vale alimentação. E vimos a solidariedade chegar em todo canto. Vestimos nossas máscaras. Descobrimos a importância de ficar em casa. Sabemos que não está fácil, mas a guerra continua. Por isso, não desista. Se tiver sintomas, ligue Telecoronavírus 155. Baixe também o aplicativo Monitora Covid-19 e continue cuidando de você e dos outros. Entramos nessa guerra contra o coronavírus juntos. E juntos também é que vamos vencer. Governo do Estado. Moderna FM. Empreender é um desafio e o Banco do Nordeste sempre esteve ao seu lado para mostrar que é possível. Conte com a menor taxa do mercado, que ficou ainda mais baixa com o FNE Emergencial. É crédito para investimento ou capital de giro com taxa de 0,21% ao mês. E primeira parcela só em 2021. Solicite em bnb.gov.br/MPE. Banco do Nordeste, o parceiro da MPE na região. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Aliança Agropecuária informa a hora certa. Meio-dia e 45. Gado bom é gado vacinado. Produtor inteligente não deixa essa ideia de lado. Vacine e garanta seu rebanho livre da febre aftosa. No mês de maio, passe na Aliança Agropecuária e adquira sua vacina. Depois do gado vacinado, declare imunização até o dia 31 na ADAB. Fique atento. A primeira fase da vacina é para bovinos e bubalinos de todas as idades e começa dia 1º e vai até 31 de maio. E não se esqueça de declarar. Torne o Brasil livre da aftosa. Vacine seu rebanho. Quem ama, vacina. Aliança Agropecuária. Fone DDD 77 3628 6802. WhatsApp DDD 77 99875 3030. Instagram e Facebook Aliança Agropecuária.
Estamos de volta, agora 12h46 em Luiz Eduardo Magalhães. Bonfim, tem os boletins aqui do município? Exatamente, né? Nós temos, vou deixar de Luiz Eduardo por último, porque Luiz Eduardo ainda não atualizou, né, o boletim desta quarta-feira, mas nós temos em Barreiras já a confirmação de 39 casos positivos aí da Covid-19, um total de 88 notificados sendo analisados, né, e aguardando o retorno, portanto, do laboratório, um número muito alto lá na cidade de Barreiras, 13 pessoas já curadas e 128 casos em monitoramento sem a necessidade da coleta de material para exame. São os dados, boletins lá da cidade de Barreiras, boletim oficial da Secretaria de Saúde de Barreiras. Agora também já aparecendo em São Desidério, aumentando o número também em São Desidério, um total de 15 casos confirmados, 11 casos, né, com coleta de exame, material para análise, aguardando, portanto, aí o resultado, 11, o total lá da cidade de São Desidério, e a secretaria, ela informa 74 casos descartados, 50 em monitoramento, 6 pessoas curadas lá em São Desidério. Já aparecendo já como nova cidade, como mais uma cidade aí a confirmar caso positivo, a cidade de Riachão das Neves já tem o primeiro caso confirmado aí da Covid-19, um total de 10 descartados, 6 casos suspeitos, né? 8 monitorados e 16 notificados, esses 6 casos suspeitos com coleta de material para serem analisados lá em Riachão das Neves. Demorou também a aparecer o primeiro caso lá na cidade de Riachão das Neves. Outra cidade também já apresenta o primeiro caso positivo é a cidade de Baianópolis. Baianópolis também já apresenta o primeiro caso da Covid-19, notificados um total de 6 casos, né? Monitorados 63, descartados aí um total de 13 e 4 negativos lá na cidade de Baianópolis. Portanto, mais uma cidade também a entrar aí na relação das cidades baianas aí com o caso registrado aí da Covid-19. E Cristópolis teve aí, portanto, aí, né, um aumento de casos confirmados, agora um total de 7 casos confirmados na cidade de Cristópolis. A Secretaria de Saúde daquele município informa que uma pessoa já curada, 7 desses 7 casos confirmados, 33 notificados, portanto, né? E infelizmente um óbito registrado em meio aí a esses 7 casos lá na cidade de Cristópolis. É mais uma cidade aí também a ter um avanço, né, de casos aí da Covid-19 nos últimos dias, aumentou e muito aí, a exemplo de Barreiras e aqui também da cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito de Luiz Eduardo Magalhães, inclusive também do primeiro paciente já na unidade de controle da Covid-19 aqui. Nós temos um paciente que foi daqui de Luiz Eduardo Magalhães para o Hospital do Oeste lá em Barreiras e temos um paciente confirmado aqui também na unidade de controle, ou seja, o primeiro paciente já aqui internado, recebendo cuidados aqui mesmo na cidade de Luiz Eduardo. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, Raquel. Agora 12h49, como prometido, separamos alguns trechos da entrevista coletiva que o governador Rui Costa concedeu à imprensa da região Oeste. Pois é, segunda-feira foi feriado, mas eu estava lá acompanhando a coletiva do governador Rui Costa. Eu vou trazer aqui os dados. Ele conversou com a imprensa na segunda-feira e em relação ao número de leitos, aqui eu vou abrir aspas para o governador Rui Costa. Nós transformamos o Hospital Eurico Dutra em Barreiras numa unidade responsável pelas triagens e acolhimentos de pacientes com casos leves. Os casos mais graves devem ser transferidos para o Hospital do Oeste, que está equipado com 60 leitos, sendo 50 de UTI. Também montamos um centro de triagem em Santa Maria da Vitória para ser referência também nos municípios vizinhos. O governador falou ainda que os 207 respiradores adquiridos recentemente pelo governo fortalecerão o enfrentamento ao coronavírus em toda a Bahia, e aqui no Oeste 20 novos leitos serão implantados no Centro Hospitalar de Barreiras para atendimento exclusivo de pacientes infectados que precisarem de atendimento intensivo. Ele falou também que nos próximos dias deve ser instalado alguns leitos de UTI em Bom Jesus da Lapa. Agora tem a Sonora, que ele faz um pequeno panorama aí da região Oeste. O Eurico Dutra está como unidade de triagem,
o Hospital do Oeste com unidade de UTI. Temos unidade de triagem lá em Santa Maria da Vitória e teremos aí nos próximos dias, assim que concluir a obra de Bom Jesus da Lapa, teremos também UTI lá no Hospital de Bom Jesus da Lapa para atender a população. Graças a Deus o Oeste não é a região, neste momento, e eu espero que não seja de maior contágio. Como eu disse antes, é a região metropolitana e a região ali de Ilhéus e Itabuna, e agora um foco também ali na região de Jiqué. E, portanto, a orientação é a mesma para todo o estado, é afastamento social, é cuidar para evitar aglomerações na fila de banco, garantir distância, higienização das mãos e usar máscara em todo o estado, mesmo que no seu município não tenha um número grande de casos, a recomendação é todo mundo usar máscara. Tá aí o governador Rui Costa falando, na verdade, pelo que eu percebi do governador Rui Costa, ele ainda não acha que os números aqui no Oeste são para ficar assustado. Porque ele está vindo de Salvador, onde a grande maioria dos casos acontece e que, infelizmente, também as pessoas estão morrendo mais em Salvador, região metropolitana e em alguns municípios do sul do estado. O problema é que a gente que está aqui acaba tendo uma visão um pouco diferente. Os números dos casos aumentando, para a gente está aumentando muito rápido e também já é um número alarmante. Agora mesmo a Ascom já confirmou novos 4 casos, além dos que já tinham no boletim. Então, a gente fica assustado realmente. Algumas pessoas questionaram na coletiva, né, o que os municípios que fazem fronteira com outros estados podem fazer, e o governador Rui Costa falou sobre isso também. Sim, a orientação é fazer barreiras sanitárias. Nosso país, inclusive, está sofrendo muito, com muita tristeza eu digo isso, porque outras nações do mundo, como é que isso aconteceu no planeta? Começou pela Ásia, e na Ásia os países não tiveram dúvida, não teve gente pregando discurso diferente, pregando contra a doença ou pregando a favor da morte, não teve isso. O povo lá se uniu e tomou medida dura, amarga, que ninguém quer tomar, mas tomou. Se está doente, vamos tomar um remédio amargo para curar. Então esses países conseguiram isolar as áreas, fechar completamente e não permitir o vírus circular no país inteiro. Você vê, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. O Brasil já tem muito mais mortes, já tem 5 vezes ou 6 vezes mais mortes que a China. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 400. Coreia e outros países da Ásia. Quando o vírus veio para a Europa, alguns países tentaram desafiar o vírus. A exemplo da Itália. E todos nós vimos o que aconteceu na Itália. Quando o vírus chegou na América, o presidente dos Estados Unidos também tentou desafiar o vírus. Qual é o resultado? Os Estados Unidos passam hoje de 100 mil mortes por Covid. É um número recorde no mundo, é o país do mundo com o maior número de mortes. Infelizmente, o Brasil seguiu o péssimo exemplo dos Estados Unidos. E essa semana eu vi uma matéria hoje de manhã, um gráfico pela manhã, que o Brasil deve passar os Estados Unidos essa semana, não em número total, porque os Estados Unidos já chega a 100 mil mortes, mas deve passar em número de mortes diárias, porque caiu um pouco o número de mortes nos Estados Unidos. O Brasil essa semana deve passar a liderar no planeta o número de mortes diárias por Covid. Então, por que eu estou dando essa resposta agora? Porque justamente na área de fronteira, nas BRs que ligam um estado a outro, é onde nós precisaríamos ter a união nacional, o povo unido, os governos unidos, cuidando da saúde do povo. Então, infelizmente, nós não conseguimos fiscalizar nas BRs, temos extrema dificuldade para barrar ônibus interestadual, toda hora uma empresa consegue o eliminar, porque o governo federal está incentivando isso. Então, não é fácil, mas a recomendação é montar a barreira sanitária em todas as cidades, para poder conter a entrada do vírus. E o governador Rui Costa fez um apelo, ele falou dessas liminares aí. Muita gente, algumas pessoas entraram em contato com a gente, falando, tem um ônibus saindo de Brasília, de São Paulo, vindo para o oeste da Bahia. Então, são casos como esse, de empresas que conseguem eliminar na justiça e conseguem, sim, vir um ônibus de São Paulo, de Brasília, de algum outro estado e entrar aqui por conta disso. Aí, na verdade, né,
A gente está vendo que está tendo uma dificuldade aí entre governo federal, governo estadual, governos municipais, e quem fica à mercê somos nós, os cidadãos, infelizmente, mas está acontecendo isso sim. Então a gente pode ver ônibus aí interestaduais passando aqui pela Bahia. Mas fazer o quê, né? Ele fez um apelo aí, vamos ver como é que as coisas vão acontecer nos próximos dias. Bonfim, você quer trazer o boletim do Luiz Eduardo Magalhães logo pra gente? Olha só, Raquel, esses últimos 4 casos confirmados, né? Agora totalizando 27 casos positivos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Lembrando que tem aí o primeiro paciente que está internado já na unidade, né, de controle aqui da Covid-19, a Secretaria de Saúde do município informando esse primeiro caso desse paciente, né, que está sendo cuidado, né, e observado. O paciente internado é o 23º caso, foi agora já com esses 4, totalizando agora 27 casos positivos aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Esse cidadão, essa pessoa, ela foi atendido na última segunda-feira, né, o paciente foi conduzido para a UPA, da UPA para a unidade de pronto controle ali, que é a UCC, né, equipe médica de controle através de uma ambulância especializada, né, na unidade para este tipo de ação. 64 anos, caminhoneiro, possui história de viagem para a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e como também passagem pelo estado do Piauí, portador de comorbidades que inspiram cuidados especiais. Por esse motivo, permanece internado na unidade de controle da Covid-19 aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Foi o primeiro paciente, né, a ocupar esta unidade. A secretaria também informa que possui 2 números, os números da telemedicina. Se você estiver em casa, tiver sintomas, o ideal, na verdade, é você ligar para você tirar todas as dúvidas. Eu vou passar aqui esses números. Se você tiver qualquer tipo de sintoma, né, para que você evite ir em qualquer posto de saúde, até mesmo na UPA ou até mesmo em outra unidade de saúde aqui do município. Então, se você ligar, você vai evitar até mesmo, se você tiver contágio, evitar contagiar outras pessoas. 998-35-7147 é um dos telefones aí do Telemedicina. O segundo telefone é o 998-35-42-35. Então, Luiz Eduardo Magalhães aqui apresentando já. Total de 27 casos positivos da Covid-19 no nosso município. E o status do paciente que encontra-se na UCC, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, ele está em estado moderado e não necessita de respiração artificial. Ele não precisou ser entubado. Já o outro paciente que precisou ser entubado e foi para o Hospital do Oeste, a gente não tem como saber do estado de saúde dele, porque não acontece mais, a assessoria não pode mais divulgar o estado de saúde dele, né? Eu falei com a assessora lá do Hospital do Oeste, mas eles não têm essa liberação para passar o estado de saúde do paciente. A gente torce para que ele se recupere logo. Débora, tem participação aí no nosso WhatsApp? Tem sim, tem a participação da Poli. Ela está fazendo uma reclamação aqui sobre os contatos que foram disponibilizados para a população fazer denúncias de aglomeração. Ela diz que além da demora para responder no WhatsApp, eles disseram para ela a seguinte frase, abre aspas, liberado não está, mas está acontecendo, fecha aspas, e ninguém foi verificar a denúncia. Complicado, porque é um número que seria o número para as pessoas denunciarem. Infelizmente, foi o 153 que ela ligou, 153. Eu não utilizei esse serviço ainda, mas claro que a Poli utilizou, não teve retorno positivo, infelizmente. E a gente não tem visto fiscalização. Se você for para a página da Prefeitura, lá no Facebook, olha a postagem, o número de pessoas falando sobre bares e restaurantes que não estão respeitando o número de distância, tem que ser 2 metros de uma mesa para outra, da aglomeração de pessoas nesses locais. Tem que ter uma fiscalização sempre acontecendo, mas a gente não está vendo isso, e Poli enfrentou ainda essa dificuldade em relação ao número para fazer a denúncia. É complicado, viu? Agora 1h já, nosso tempo voando. Débora, tem um recadinho pra gente? Moderna FM. Você já pensou em fazer um curso para aprender uma nova profissão? A SOS Tecnologia e Educação é uma escola de cursos voltada ao mercado e à tecnologia e traz a Luiz Eduardo Magalhães cursos profissionalizantes para você que deseja se especializar ou ingressar no mercado de trabalho. Só na SOS você encontra cursos de marketing digital e youtuber,
além de cursos como Excel, robótica, Photoshop e muito mais. Conheça a SOS Tecnologia e Educação e mude seu futuro. Rua Rui Barbosa, 1587 Centro. Fone 3628-4717. Comunicado da Superlojas Nosso Lar para você que acompanha a programação da Moderna. Devido à pandemia do coronavírus, agora também estamos atendendo pelo site lojasnossolar.com.br, pelo aplicativo no seu smartphone ou pelo WhatsApp 63992425461. Faça suas compras ou pague as parcelas tudo online, sem sair de casa. Acesse as nossas redes sociais, @Grupo Nosso Lar, Superlojas Nosso Lar. Juntos venceremos! O Direto ao Assunto tem o apoio da cooperativa Sicredi União, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia. Está procurando o lugar ideal para crescer e fazer o seu dinheiro render mais? O Sicredi é uma cooperativa financeira que trabalha junto com você para trazer o máximo de benefícios de maneira democrática. Além disso, oferecemos o serviço completo de banco e prezamos pelo nosso relacionamento. Sicredi Luiz Eduardo Magalhães, Rua Piauí 310, aqui o dinheiro coopera a seu favor. Agora 13 horas, 1 minuto em Luiz Eduardo Magalhães. Raquel, saiu o segundo kit, né? Segundo kit aí dos alunos, né? Da merenda escolar aí, né? O kit que é repassado aos pais. Ontem mesmo as escolas estavam fazendo já o repasse, né? E diferente do primeiro kit, a gente nota, né? Que tem vários produtos aqui. É um kit com um número maior de produtos. A gente vê que tem o leite, né? Tem a caixinha de leite, tem óleo também, óleo vegetal. O pacote de biscoito ele continua, tem mais outro pacote de biscoito, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, macarrão, café e o tão esperado quilo de feijão. Né? O feijão saiu então, né? O feijão saiu, então um kit maior, né? Aí muita gente gostou, se agradou aí desse segundo kit aí que já está sendo repassado aos pais dos alunos aí nas escolas do município aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Agora, Bonfim, lembrando que o prefeito Osiel, naquele dia que ele deu entrevista para Douglas Batista e Geisa Calado no Hora 8 Notícias, ele falou muito rapidamente sobre o kit merenda, não deu data, mas ele falou que ia antecipar alguma coisa. Ficou um pouco no ar, assim, mas eu acredito que tenha sido feito isso aí. Antecipou porque a gente lembrando, né, que o kit seria entregue quinzenalmente. Entregaram aquele primeiro kit com os 4 itens, passou um mês inteiro, agora fizeram essa entrega. Então pode ser que esteja para compensar aquele kit que não foi entregue ou antecipou o do mês de maio. Os 2 kits em um, né? Pode ter sido isso, porque tá... Kits. Eu achei muito cheinho para ser um kit só. E outra coisa, infelizmente, a gente fica sabendo extraoficialmente das coisas. Mas a Ascom ficou de passar uma nota pra gente em relação ao kit merenda. Infelizmente ainda não passaram pra gente essa nota, não. A gente só tem o que a gente sabe através de divulgações aí, fotos. Mas oficialmente não sabemos nada. Olha, Raquel, e pra gente responder a nossa enquete, né? As pessoas que participaram aqui da nossa pergunta desta quarta-feira, você acha que antecipando os feriados haverá diminuição no contágio do coronavírus na população? E 22% das pessoas que participaram responderam que sim, né? Um número pequeno achou que sim, que vai evitar aí, vai diminuir o contágio com esses feriados, né? Outros serão aí decretados, outros feriados prolongados no decorrer aí durante ainda essa pandemia. E um número muito grande, 78% das pessoas que participaram disseram que não, que mesmo antecipando aí os feriados, né, não haverá diminuição aí, portanto, do contágio. Isso porque as pessoas estão vendo aí nos outros estados, as pessoas indo para a praia, indo passear, muita gente nas ruas, né, mesmo se pedindo aí para se manter o isolamento social. Tem muita gente que adotou aí os feriados como uma folga, momentos de lazer, né, dias para si, né, sair de casa. Tem muita gente aí passeando aí nas ruas aí em todo o país, ou seja, né, a gente vê que em algumas situações as pessoas estão respeitando, mas em grande parte muita gente aí, né, não quer saber ainda do isolamento social, infelizmente. Falta a empatia muitas vezes no cidadão brasileiro e também pensar coletivamente.
Se a gente pensar, por exemplo, os principais destinos, Salvador, Ceará, Fortaleza, estão praticamente em lockdown. As praias não vão funcionar. Então, as pessoas vão viajar para onde, pelo amor de Deus, também. E se a gente pensar agora, né, ficar em casa agora, talvez a gente consiga ter aí um final de ano, Natal e Ano Novo. Porque imagina a gente chegar num ponto que o Natal e o Ano Novo sejam antecipados. Pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso, não. Então, eu espero que todo mundo individualmente faça a sua parte para que no final a gente possa aí ter um ano novo, pelo menos, um Natal, que eu acredito que ainda pode ser possível. É isso, então. Bonfim, Débora, vamos finalizando direto ao assunto? Vamos Boa embora, tarde, né? Bonfim, para você. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Débora Muniz. Um grande abraço. Boa tarde para você que acompanhou essa edição do Jornal Direto ao Assunto. Amanhã, encontro marcado a partir do meio-dia. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Bonfim. Mandar um abraço pro Beda, que está acompanhando a gente aqui também. Muito obrigada a todos que participaram pelo Facebook e também pelo WhatsApp. É isso, a gente vai finalizando o Direto ao Assunto dessa quarta-feira. Voltamos amanhã ao meio-dia com mais uma edição. Você fica agora com Débora Muniz, o Revista Moderna. E também amanhã, né, tem Hora 8 Notícias com Geisa Calado, Douglas Batista, às 7 da manhã. Lembrando que você pode acompanhar os nossos jornais lá no YouTube, Rádio Moderna 92.1. Excelente tarde para todo mundo. Essa foi a edição de hoje do Jornal Direto ao Assunto. Acompanhe sempre a transmissão ao vivo no Facebook da Moderna FM. Moderna!